Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Veja aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Veja aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o seu coração. O céu estava todo em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão. E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. Gente linda, que delícia estar aqui para encontrar um amigo tão querido, que é o Flávio Henrique. Não sei nem se ele entrou, porque eu estava aqui viajando nessa canção do Luiz Gonzaga, maravilhoso. Fiquei pensando assim antes de começar a live, né? Como sempre, 30 segundos antes, eu falei, e agora? Qual é a música que eu vou cantar para a gente falar de astrologia? Então, o assunto aqui é astrologia. O Flávio Henrique fez meu mapa há pouquíssimo tempo. Ele tem aí o perfil no Instagram que é Astrologia Objetiva. E a leitura de mapa dele, as técnicas que ele usa, as ferramentas, trazem muita novidade como ferramenta mesmo, como possibilidade de leitura. E aí a gente combinou isso, né, para divulgar o trabalho dele, para eu compartilhar com vocês como foi interessante, né, uma nova maneira de leitura de mapa, né, maneiras até mais antigas de leitura. Então, ninguém melhor para explicar sobre isso do que o Flávio. E a astrologia objetiva, né? Aqui o perfil dele. Eu vou dizer para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui na caixinha, eu vou ficar atenta, de repente anotando alguma coisa que vocês perguntem, mas é legal vocês colocarem aí na caixinha, tá? Vou perguntar também sobre os encontros amorosos na nossa vida, né? Se isso está escrito no mapa de alguma maneira. Eu sei alguma resposta sobre isso, mas eu vou pedir para o Flávio explicar, porque ele tem uma conexão, gente, assim, é interessante como na vida, de fato, a gente vem com alguns dons, e quando a gente se alinha com um dom pessoal, a gente presta um serviço para as pessoas e para nós próprios muito grande, porque a gente está alinhado com uma conexão profunda, que é a conexão de alma mesmo. E o Flávio tem isso, assim, a primeira vez que eu escutei ele falando na nossa ONG Paz Sem Fronteiras, eu, assim, abriu 1000 portais de compreensão sobre essa maneira de leitura da astrologia que ele traz. E, enfim, aí logo depois fiz o meu mapa e senti de trazer para vocês esse meu amigo querido, vou te chamar aqui, tá? Flávio. Pronto. Ai. Ah, Olá, amigo! olá, tudo bem? Boa tarde, tudo Boa bom? tarde, que delícia! Consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo super bem, você me ouve bem? Tá tudo certo? Tudo bem, tudo certo, tudo legal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Coisa boa, gente! Olha, deu até um calor aqui. Tão bom receber amigo.
Assim, primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade. Sabe que é motivo de muita alegria poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei, né, com os seus amigos, com as pessoas da sua rede social, com o pessoal da minha rede. E eu espero que esse bate-papo ele seja proveitoso, né, que a gente possa fazer uma troca e seguir, né, porque o objetivo é exatamente esse, né, a gente seguir em harmonia. E a astrologia, ela vem como uma ferramenta para conectar a gente com essa harmonia, com aquilo que a gente é de fato, né? Então, eu espero que seja um bate-papo muito proveitoso, muito rico, e que chaves, né? Que chaves acabem girando e abrindo portas no nosso caminho. Eu fico muito feliz e agradeço mesmo de coração pela oportunidade. Ah, que delícia, amigo. É, então, assim, abre muita compreensão, né? E aí até eu quero começar dizendo, né, sentir agora de falar, que eu sempre admirei muito a astrologia, mas durante muito tempo eu tinha uma rebeldia, né, e uma imaturidade. Então, quando eu fazia um mapa astral que não dizia o que eu queria escutar, eu ficava meio de mal com a astrologia, né? E é impressionante como sempre tudo que me foi dito procedia, né? Se comprovava depois na vida, mas eu, na minha teimosia, queria fazer as coisas. Então, de fato, a astrologia só chegou me ajudando quando eu já estava assim, num lugar de maturidade, de aceitação, de visão ampliada, de compreensão. Isso tem o quê? Tem de 10 anos para cá, eu realmente estou aproveitando a astrologia, né? Como ela pode ser utilizada, aproveitada e aprofundada. Então, eu acho que eu quero começar te perguntando, né, sobre essa influência dos astros, né, esses seres energeticamente nos influenciando o tempo inteiro. A gente sabe só, né, da influência direta da Lua e do Sol, mas tem todo uma, um mapa, né, de arquétipos regendo a nossa vida ali no momento do nascimento. Você vai falar sobre isso. E aí, se quiser entrar um pouquinho sobre as particularidades da sua leitura, eu acho que pode ser bacana, por exemplo, começar com essa coisa dos elementos que você traz no mapa, que para mim foi incrível, assim, né? A presença, né, de ter mais água, menos fogo, como é que a gente equilibra esses elementos, que tem muito de xamanismo que a gente adora. Então, fique à Muito vontade aí para trazer esses portais de compreensão. bacana, muito feliz. Então, assim, para contextualizar, para a gente entender o que é astrologia, né? Eu sempre gosto de fazer essa breve introdução para entender como que surgiu, né, a astrologia. A astrologia ela surgiu no primeiro momento em que o homem levantou os olhos para o céu e começou a perceber que havia uma correspondência entre a movimentação dos planetas e os acontecimentos aqui na Terra, né? Então, a partir desse estudo, dessa correspondência, dessas tendências, dessas influências, a gente chegou nesse grande conjunto de conhecimento que é a astrologia atualmente, né? Então, assim, no primeiro momento, o homem ele buscou observar a correspondência dos astros para observar como isso se manifestava na agricultura, né? Então, assim, nas plantações, os ciclos, os melhores momentos para plantar. E depois ele viu que existia uma correspondência muito intensa, né, entre o que movimentava no céu e o que acontecia na Terra, e daí começou a se observar essa influência também sobre a psicologia humana, sobre a psique, sobre o comportamento, né? Inicialmente, eles observavam muito essa influência dos eclipses, né? Então, toda vez que tinha um eclipse, acontecia algum evento natural, alguma catástrofe natural, né? Ou era enchente, ou era um ciclone, ou alguma coisa na natureza ficava muito agitado. E depois eles foram observando que existe uma influência sobre a forma como que as pessoas agiam, né, no comportamento. Então, por exemplo, quando o planeta Marte ele se movimentava em alguma constelação no céu, percebia-se que as pessoas ficavam muito eufóricas e até mesmo um pouco agressivas e violentas. Então, a partir dessa observação dessas tendências, que a gente chegou nesse conjunto, assim, não são exatamente normas, mas são assim algumas regrinhas, algumas leis cósmicas que elas acabam influenciando em algumas fases mais diretamente, em alguns momentos de forma mais indireta. Então, assim, a minha abordagem da astrologia, tanto que o nome da minha página é Astrologia Objetiva, eu busco trazer essa conexão mais para o dia a dia, né? Trazer uma linguagem mais acessível da astrologia. Porque a grande dificuldade
que a gente acaba encontrando são esses termos muito técnicos, né, que acabam criando uma distância entre a gente e esse conhecimento, porque nós somos feitos exatamente do que essas estrelas são feitas, né? Então, assim, a astrologia, ela vem com o propósito de conectar a gente com aquilo que a gente é, com a nossa essência, né? E é muito lindo porque os astrólogos medievais, que é a linha que eu sigo, a astrologia clássica, a astrologia tradicional, eles falam que os planetas, eles não são os deuses manifestados, né? O certo não é dizer o deus Marte representado no planeta, mas a estrela de Marte seria como se aquele planeta fosse uma simbologia, uma mensagem que o Deus da ação, o Senhor da ação, que é Marte, Deus Ares, ele manifesta. Então, ele mostra no céu, através da sua estrela, que é o planeta Marte, as tendências que podem acontecer. Então, isso é muito mágico, porque isso prova que a gente não está sozinho, né? Então, para a gente encontrar o nosso caminho, basta a gente olhar para o céu. E é no céu que a gente encontra. Porque o mapa, o nome já fala, né? Ele tem a função de mostrar a nossa rota. Então, no momento em que a gente nasceu, foi como se tirasse uma fotografia do céu naquele momento, que é o nosso mapa. E ali, essas forças cósmicas, esses deuses, essas energias, eles mostram para a gente as tendências que vão manifestar na nossa vida. Então, por isso que é importante a gente observar no mapa para ver. Então, por exemplo, lá no ascendente, que ele trata da ação pessoal, qual que é o signo manifestado? Então, ali a gente consegue ver como que eu vou manifestar a minha essência solar, as minhas emoções, né, influenciadas pela Lua, como que eu vou manifestar através da casa 1 do mapa natal. A casa 2, por exemplo, ela trata de recursos financeiros, da forma com que a gente lida com o dinheiro. Então, ali, naquele momento, ele cria uma tendência de como aquela energia ela vai se manifestar. E entrando um pouco no estudo dos elementos, que é um ramo que eu gosto de aprofundar bastante na minha consulta, porque assim, eu identifiquei que basicamente, pelo menos 55% do mapa natal, a gente encontra muitas chaves e muitas respostas só analisando os elementos. O que significa, né? Como que o elemento se revela no mapa? Cada signo ele representa um dos 4 elementos. Então, tem lá signos do elemento terra, do elemento fogo, ar e água. Então, conforme a distribuição dos planetas pelos signos, a gente vai fazendo uma contagem para ver o quanto de cada elemento se manifesta na nossa natividade e o quanto daquilo influencia na nossa psicologia. E é incrível, você viu, né? A influência dos elementos na nossa psique, o quanto isso é importante. Por quê? O elemento terra, que está relacionado com os signos de touro, virgem e capricórnio, ele é um elemento que o próprio nome já fala, né? Ele dá concretude, ele materializa tudo aquilo que a gente deseja. Então, quando você vem com bastante terra no mapa, você tem a capacidade de materializar os seus desejos, tem recursos, tem energia suficiente para conseguir materializar. Quando você vem com muito excesso de terra, aquilo ele vai para um outro lugar da sua psique. Ele já pega na teimosia, no apego, na dificuldade de soltar, né? Assim como o elemento água se refere aos signos de câncer, de escorpião e de peixes, ele fala da fluência das emoções, ele fala da nossa sensibilidade, das trocas de energia. Então a gente analisa para ver como que aquele elemento se manifesta. Se vem com muita água, ele marca o predomínio das emoções, que é uma pessoa extremamente emotiva, bastante sensível. Se vem com ausência de água, as emoções não fluem, a pessoa pode acabar se tornando mais fria, ter dificuldade de se relacionar, de fazer essas trocas. O elemento ar, ele fala dos signos de Gêmeos, ele fala de Libra e fala de Aquário, que ele trata dos processos da mente, da comunicação, né, das nossas capacidades cognitivas, de todos os processos, desde a forma com que eu absorvo a informação até a maneira com que eu transmito, com que eu ensino, né? E o elemento ar ele também marca essa questão. Se a pessoa vem com bastante força do elemento ar, ela é uma exímia comunicadora. Assim como se vem com alguma deficiência energética no ar, ela tem dificuldade em ser clara, né? Em absorver em algum ponto dessa linha comunicativa, a energia ela vai pegar. Ou ela tem dificuldade em aprender, ou ela tem dificuldade em transmitir, em absorver. Em algum ponto, essa energia pega. Então, por isso que é muito importante. E o elemento fogo, ele está relacionado com a nossa ação pessoal. É aquela energia que nos leva à ação, a fazer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente.
É a energia que faz a gente tirar do papel aquilo que está no plano na esfera da mente, né? No plano mental. E o fogo, por ser essa energia vital, ele fala da vitalidade também. Então, se a pessoa tem muito fogo, denota que ela venha a ser muito ansiosa. Se ela tem ausência de fogo, falta vitalidade. Então, a gente vai ver a distribuição dos planetas nos signos e como que isso manifesta na vida dela. É incrível a correspondência que tem. E o mais importante, Indra, é assim, não é só observar o que está em excesso e o que está faltando, mas é encontrar maneiras de equilibrar. Porque a astrologia, a grande magia da astrologia é a consciência, porque a partir do momento em que você põe consciência naquela energia, as chaves elas começam a abrir portas assim. Então, mesmo que tá, Flávio, o meu mapa não tem fogo, o que que eu faço? O simples fato de você saber que tem ausência de fogo e quais casas que esses signos regem, que vamos supor a casa 7. A casa 7 é uma casa que fala de relacionamento. Se o elemento fogo rege a casa 7 e a pessoa não tem fogo no mapa, então falta energia no campo dos relacionamentos. Então ali ela vai encontrar dificuldades para se relacionar com amigos, com afeto, com amor, com casamento. Né? Casa 10, por exemplo, é uma casa de carreira. Vamos supor que a pessoa tem um signo de Capricórnio na casa 10 e ela não tem nenhum planeta em signo de Terra. Então a energia da Terra, ela falta. Então na questão de carreira, vai faltar recurso. Mas o simples fato dela ter essa consciência da ausência ou do excesso já faz com que as chaves comecem a abrir as portas e a energia começa a circular. E daí tem algumas atividades que a gente consegue fazer para achar esse equilíbrio e fazer a energia circular de forma positiva. Por exemplo, o elemento fogo. Como que você traz fogo para a natividade, né, para o seu mapa natal? Através do exercício físico. Você aquece o corpo e você joga a energia para mantê-lo. O elemento água. Como que você traz a água? Ficando próximo de líquidos, ingerindo bastante líquidos, fazendo natação, por exemplo, andando perto de água, sabe, de uma fonte, de um rio, de um lago. Estando na presença do elemento, ele já exerce uma influência muito poderosa e você vai alcançando esse equilíbrio, né? E Assim como saber. Hum. E saber, né, Flávio, o que significa, né? Qual é o arquétipo, né? Os movimentos internos e externos que esses elementos representam. Porque te ouvindo falar, né, assim, a astrologia é puro autoconhecimento, né? Assim, eu tenho estudado muito, eu não sou capaz de ler ainda um mapa astrológico, mas, por exemplo, eu estudo muito o meu mapa, né? E cada pessoa que tem esse dom manifesto na leitura da astrologia que me traz compreensão e mais significado sobre o meu mapa, mais eu me conheço, mais eu aprofundo nesse autoconhecimento. E aí, quando você fala que a consciência já coloca, né, o desequilíbrio em harmonização, isso é um fato para qualquer coisa da vida, né? Porque a consciência é você jogar luz em algo que estava ali no quarto escuro, que você não via. Então, assim, você joga a luz, aquilo já começa a se transformar, né? Já ilumina algo que era uma sombra, que não tem existência própria, né? Tá ali te dominando de uma maneira inconsciente, porque você não sabe, não conhece. E aí, queria só pontuar uma coisa que você fala e que eu já tinha te escutado falar e que é muito lindo, que é por a estrela dos planetas, né? Então, assim, a estrela de Saturno. Quando você fala que não é Saturno exatamente, mas a estrela de Saturno, que foi isso que você trouxe um pouco mais no início, isso além de trazer o fato de que essa influência é uma tendência, também nos dá a responsabilidade de seguir a estrela ou não. Então, assim, a autorresponsabilidade, como a gente sabe, né, no nosso caminho também de estudo, né, dentro de sermos pacifistas e uma série de outros estudos que a gente desenvolve em grupo, a gente sabe que o primeiro passo dentro desse caminho de espiritualidade é a autorresponsabilidade. Então, assim, te ouvindo falar, fica muito claro que é uma dança cósmica onde eu me coloco nesse padedê, né? Onde eu me coloco nessa grande dança de Shiva. E aí me lembro também, por exemplo, de um termo que tem o desastre, né? Um amigo meu astrólogo uma vez me disse: Ingra, sabe o que significa a palavra desastre? Sem os astros. Então,
eles apontam realmente o caminho, né? Eles estão sinalizando. Aí quando você fala estrela de tal planeta, fica muito claro que ele está nos convidando a olhar para essa indicação, mas não necessariamente somos obrigados, né? A gente tem o livre-arbítrio para ficar quebrando a cara até cansar. Então, assim, a grande diferença, né, Ingra? Porque são leis cósmicas, né? Diferente das leis do homem, porque as leis do homem, elas nos obrigam a agir ou não agir, né? As leis cósmicas, elas estão lá. Então, assim, a humanidade descobriu que existe uma influência, existe uma tendência. Então, por exemplo, assim, para ilustrar, você vai fazer a sua revolução solar. Aí vamos supor que eu gosto de usar bastante esse exemplo, porque é bem claro, que Marte esteja conjunto ao seu ascendente no ano de 2025. Ali, a estrela de Marte, ela anuncia o quê? Que as energias elas vão estar mais intensas e que o seu corpo, que é o ascendente, ele pode se ferir, se machucar, porque Marte anuncia acidentes, desde um acidente simples, a depender das configurações, até um acidente um pouco mais forte, mais intenso. Então, o que, que ele fala? Quando você consulta o que, que a estrela está indicando naquele ano, você vai procurar ter cautela. Então, assim, é um ano que demanda, assim, não fazer atividades de risco, cuidar com velocidade de carro. Então você vai fazer a sua parte, porque aquilo que é destino, está no seu caminho que vai acontecer, ele acontece de uma forma ou de outra. Mas aquilo que o planeta anuncia como possibilidade, você pode evitar através da consciência, porque a energia ela vai estar tendenciando aquele evento. Então você faz a sua parte. Então assim, a gente vai pagar para ver? Eu não pago para ver. Então se Marte cuidado, tá no ascendente, eu vou fazer meu dever de casa. Aí, se vier a acontecer, é porque existia um propósito, algo, algum mistério além da nossa compreensão, que aquilo se manifestou no caminho. Mas até a parte em que minha consciência acessa, eu vou ser obediente. Então, por isso que a gente consulta os astros, para ver qual que é a mensagem que esses deuses nos enviam, porque a gente não está sozinho. Né? Então, é a grande magia da astrologia e trazer para a prática, que é o mais importante. Não ficar só naquele plano muito superficial e muito subjetivo. A astrologia ela tem que ser objetiva, porque assim, você estudando a história da astrologia, teve um vácuo na Idade Média, que é assim, a Inquisição, toda aquela parte histórica, aquela parte da Idade das Trevas, a gente perdeu muito conhecimento, a gente perdeu muito a nossa essência com a natureza. Então a gente se afastou daquilo que a gente é, que é a energia cósmica. Então a astrologia, ela põe a gente em conexão com a nossa essência. Então, por exemplo, eu uso o meu mapa, que é a fotografia da energia, das tendências, das inclinações e até de alguns eventos, porque a depender da configuração astrológica, às vezes ela é tão forte, ela é tão intensa, que ali ela marca, olha, esse evento ele vai acontecer, né? Aí o que pode, assim, variar é a intensidade, o que a gente pode fazer para potencializar ou para se desviar daquela inclinação. Mas o mapa, ele dá esse norte, ele dá um caminho para a gente seguir da melhor forma, da melhor maneira. E dentro do mapa também, a gente encontra alguns pontos espirituais muito poderosos, que ele fala daquilo que a gente veio para fazer o nó do norte, o nó do sul, Quiron. Quiron é um ponto muito, muito mágico do nosso mapa. Ele fala onde a gente traz umas questões assim no nosso HD espiritual, no nosso disco rígido que está arriscando, que a gente vai precisar ir lá e Nossas entender feridas, né? Nossas feridas, né? Que, nas aliás, camadas. aliás, é interessante até falar do mito de Quiron, né? Que ele tem uma ferida incurável e ele cura as pessoas para se curar. Eu acho lindo esse mito. É muito interessante, porque Quiron, né, ele traz o arquétipo do curador ferido, né? Na Uhum. mitologia, Quiron, ele era o grande sábio do Olimpo, né? Ele conhecia todas as mazelas, todas as doenças, todos os antídotos, e ele era um ser imortal. Mas até que num belo dia ele foi ferido por uma lança, e aquela ferida, e assim, numa pessoa comum, a pessoa morreria, porque era o veneno da Hidra, né? Era um veneno muito poderoso. Mas no Quiron, ele não morreu. Só que ele não morreu e aquela ferida também não curou, né? Porque essa é a grande magia da questão, né? Você cura, mas assim, de alguma forma é curando o outro que você consegue se curar. E é no decorrer do tempo. Então, onde Quiron marca no nosso mapa, ele fala do lugar que você tem recursos para auxiliar na cura da humanidade
e que de tanto trabalhar em função do outro, aquela cura ela vai chegando também. Ela não chega diretamente, porque senão a gente se torna um imortal, né? E Kiron, ele fala desse lugar do ser humano, da humanidade. Então, quando você conhece o ponto em que Kiron trabalha no seu mapa, você entende. Vamos supor que você tenha Kiron em Gêmeos, na casa 3, um exemplo. Então, ali a cura vem através da palavra. Então, assim, a palavra da pessoa que tem um Quiron em Gêmeos é uma palavra que ela vem carregada de um poder muito sagrado. Então, assim, ela tem que tomar muito cuidado com o que ela fala, porque a palavra, especificamente para ela vem com essa energia de construir, de edificar. Assim Então, como também. Então, a gente até pode trazer aqui um olhar do prático nisso que você está falando, amigo, porque, assim, se a pessoa precisa ter esse cuidado com a palavra, se ela precisa ser vista como algo realmente sagrado, e a pessoa não tem essa consciência, ela vai estar aumentando essa dor, essa ferida, porque ela não sabe que isso é fundamental, que isso é essencial para ela, por não ter consciência, né? É Ah, esse, exatamente esse ponto. Porque, assim, qual que é a grande magia? Quando você conhece o teu mapa, você sabe como que a energia tem que fluir em harmonia. Se a sua vida está muito desandada, se a questão assim não caminha, as portas não se abrem, você pode ter certeza que você está agindo em desconformidade com a tua essência. Aí que você vai e investiga. Por exemplo, uma pessoa que tem Quiron em Gêmeos e tem esse poder da palavra muito acentuado. Como que ela está usando a palavra? Ela está edificando, ela está construindo, ou ela está gerando mais ferida, mais dor para aquela energia, para aquele karma que ela traz, né? Então, a astrologia, ela te ajuda a encontrar o ponto que a energia ou ela está represada, ou ela está fluindo em excesso. Então, a ideia é alcançar o equilíbrio, né? E é nesse ponto que a gente tem essa ferramenta tão mágica que nos auxilia há mais de 6 mil anos, né? E assim, o que é necessário? Olhar para o céu, né? Olhar para o céu e contemplar, porque a gente veio de lá, né? Então a resposta está nas estrelas. E sim. assim, tá na nossa mão, né? É muito lindo. E assim, a astrologia, ela assim, é um mar infinito de informações, de técnicas. Então a gente não tem desculpa para não se conhecer, né? Então É. assim, busque e se conheça, conheça-te a ti mesmo, né? É um lugar que a gente tem muitas ferramentas. E a astrologia, ela vem com esse lugar de dar essa força para a gente se conhecer. E daí, por exemplo, você busca outros pontos também dentro do mapa, né? Tem a parte da roda da fortuna, tem o lote do espírito, que ele fala da vitalidade. Tem um estudo mais medieval que ele encontra uma série de lotes, né? Dos lotes dentro do mapa natal. Tem, por exemplo, tem o lote do filho, tem o lote da vitória, tem o lote do trabalho, tem o lote da saúde, tem o lote do casamento. São cálculos que você faz para entender qual grau, em qual signo que aquela força se manifesta. Aí, conforme os planetas vão se movimentando no céu, porque assim, a gente nasceu, fotografa, é o teu mapa natal, mas os planetas continuam girando. Então, aquela movimentação dos planetas no céu, ela continua interagindo com o seu mapa, que isso são os trânsitos astrológicos. E daí compreender esses trânsitos também é muito importante, porque conforme eles dançam lá no céu, eles vão ativando o nosso mapa aqui. Então, quando você conhece essa correspondência, você alinha as suas ações ao movimento celestial. É muito Sim. lindo, né, essa parte dos trânsitos astrológicos, porque você, por exemplo, hoje deixa eu pensar num planeta aqui, o Sol entrou no signo de Virgem, né? Entrou hoje ou ontem, está nos primeiros graus de Virgem. Então, assim, onde eu tenho Virgem no meu mapa natal? Eu tenho Virgem na casa 6. Então, toda vez que o Sol entra no signo de Virgem, o Sol em trânsito lá no céu, ele ativa a casa 6 do meu mapa natal. Então, nesse período de 30 dias, na minha vida, eu devo trabalhar o quê? O arquétipo de Virgem, a organização, a estruturação, o planejamento. Então, quando você conhece o trânsito ativando o teu mapa, em qual casa que aquela energia manifesta, você consegue surfar nas melhores energias, né? Então, Vênus, onde que Vênus está andando agora? Júpiter, está em qual signo? Júpiter agora está em Áries. E ele fica em Áries até maio do ano que vem. Eu, por exemplo, eu tenho um ascendente em Áries, então Júpiter no céu está ativando a casa 1 do meu mapa natal. Então, está jogando energia para ação, para novos começos, para dinâmica, para trabalhar tudo que é novo, para renovar. Então, isso que é interessante. Você tem É, informação
para mais de metro, assim, sabe? Não tem Sim. desculpa. E sabe, amigo, eu tenho reparado, assim, nesses últimos 10 anos, onde a astrologia está, assim, bem forte, né? Eu tenho consultado mais e tenho estudado, né, como os arquétipos realmente vibram dentro da gente, no nosso caminho, e como a gente pode se alinhar com eles. Eu tenho reparado que cada vez que eu faço um mapa, é como se eu tivesse já naquele caminho. É como eu Então, tô a intuição mesmo, sabe? Essa conexão é como se a gente realmente fosse fortalecendo a conexão com todas essas forças, com essas estrelas e como se a gente estivesse enxergando os sinais do caminho e já trilhando, né? A gente fez o nosso mapa recentemente e assim, a sensação que eu tenho é que eu preciso de uma comprovação, mas eu já estou nesse caminho, eu já estou nessa direção de tudo que você me trouxe, né? Mas claro que você me trazer de uma maneira com propriedade fortalece cada decisão que eu tenho tomado. E eu preciso dessa comprovação, né? Então, assim, eu sinto que a gente pode se alinhar com essas estrelas, né, entre aspas, com esses planetas, entrando em conexão mesmo com a força e a regência deles na nossa vida, né? A gente percebe que tem uma regência, a gente vai aprendendo a se conectar com isso, né? e assim, puxando um gatilho disso que você falou, eu queria falar rapidinho também sobre a Firdária, que é uma Isso. técnica medieval incrível, porque a Firdária, ela fala assim de fases da vida em que um planeta ele está ativado no seu mapa. Então, por exemplo, se você nasceu de dia, a sua Firdária ela começa com a regência do Sol. Eu até marquei aqui, o Sol ele fica 10 anos ativado no nosso mapa. Então, se você nasceu de dia, desde o primeiro dia que você nasceu, o Sol ele se ativa. Se você nasceu à noite, a sua Firdária começa com a Lua. E daí cada planeta tem um lapso temporal em que ele fica acordado no seu mapa natal. Os astrólogos da antiguidade, eles falam que essas energias, esses deuses, eles dormem. E a Firdária mostra o momento em que eles acordam no teu mapa, na tua vida. Então, por exemplo, hoje eu estou vivendo na minha Firdária da Lua. A Firdária da Lua, ela tem um prazo de 9 anos. Então, a Lua vai ficar acordada no meu mapa durante 9 anos. Aí, na prática, o que isso significa? Aí eu tenho que ir lá no meu mapa natal, em qual signo que eu tenho a Lua, qual a posição da Lua, qual é a interação que ela faz no meu mapa, para entender que durante esses 9 anos, aqueles eventos e aquelas tendências, elas vão ser potencializadas. Então, eu vou trabalhar com mais ênfase todas as promessas que a Lua trouxe na minha natividade. Então, por exemplo, anos que a gente trabalha a Firdária de Júpiter, são os melhores anos da nossa vida, porque Júpiter ele é o grande benéfico, né? Ele traz expansão, ele traz bênçãos. Então, quando a gente ativa a Firdária de Júpiter, vai ser um período de crescimento e de expansão para todos os lados do nosso mapa. E daí você tem que fazer o cálculo para entender qual a Firdária que está sendo ativada, qual planeta. E dentro desse grande período de regência desse planeta, ainda tem a subdivisão com outros planetas também que eles entram dentro desse agrupamento de anos, né? E daí, assim, é um estudo bastante intenso, intensivo, rico, cheio de informações que ele vem para complementar a revolução solar, né? Porque a Fridária, ele fala de previsões. Qual a energia que está manifestada naquele ano, naquele período que vai trazer os acontecimentos do seu mapa. Então, assim, é uma técnica medieval, né, dos astrólogos da antiguidade, e que ela, assim, ela é muito, muito poderosa. E você Sim. consegue ver as tendências mais marcantes daquela energia manifestada. Assim, eu sou apaixonado. Se É... deixar horas. Eu adorei o que você trouxe para mim, né, no estudo do meu mapa, no estudo da Firdária, foi muito lindo, assim, esclareceu muita coisa que tem acontecido comigo desde 2015, né, que tem a ver com a regência de Vênus, com o poder de Vênus, enfim, muito lindo. E aí, amigo, uma pessoa falou aí um pouco antes, tem até uma pergunta ali na caixinha, eu vou dar uma olhada. Nem sei Ah, se você vai conseguir respondê-la ligada à astrologia, mas se não conseguir, isso também é um esclarecimento, porque, por exemplo, uma pessoa colocou aí na timeline, no chat, que ela não tem nem terra nem água, né? E que, enfim, que ela é de
cadê? A Mônada falou, não tem terra nem água, acho que é de Capricórnio, não lembro. Mas assim, o que eu queria dizer para as pessoas, e você pode entrar nessa explicação, é que assim, são 12 casas, muitos planetas e tem a relação entre tudo isso. Então, assim, só para trazer um exemplo, né, do meu mapa astral, que é a casa 7, eu não tenho nenhum planeta na casa 7. Fui casada 2 vezes, casamentos incríveis que me fizeram crescer muito, né? Pessoas que eu admiro, que eu sou amiga, que eu tenho uma relação de amor e amizade até hoje, né? Inclusive tenho um filho com o segundo casamento. Então, assim, o impacto das minhas 2 relações de casamento na minha vida foram completos, assim, foi tudo muito intenso e transformador. E cada vez que eu tenho uma leitura de mapa e a pessoa olha as relações entre planetas, fala, Ingra, sua vida tem relacionamento, porém, não tem relacionamento na casa 7. Não tem planeta na casa 7. E aí eu quero te pedir para explicar sobre essa questão dos aspectos entre os planetas na casa e tal. E aí, já entrando numa coisa que eu prometi para as pessoas, por causa da música que eu cantei no início, se está escrito nas estrelas as relações que a gente vai ter, né? Se todas estão escritas, né? Se as que são kármicas, destino, estão escritas, e as outras também trazem aprendizados, mas não necessariamente precisam acontecer. Então, se você puder trazer sobre isso, vai ser legal. Tá bom, vamos lá. Esse lance dos planetas, dos aspectos nas casas, que apesar de uma casa no mapa natal ela não ter nenhum planeta, nenhum aspecto significativo, assim, batendo o olho de plano, você não enxerga, mas cada planeta, ele rege 2 casas, pelo menos, no mapa, né? Rege 2 signos. E conforme a distribuição das casas, dos signos, dos planetas e dos aspectos entre si, nenhum assunto fica sem uma regência. Então, assim, apesar de naquela casa 7 não ter nenhum planeta, mas o planeta que rege aquele signo, ele está num outro lugar. Então, vamos supor assim, que a pessoa tem a Libra na casa 7 e Vênus no signo de Touro, um exemplo, na casa 2, né? Lá na casa 7 não tem nada, mas a Vênus, que rege a casa 7 dela, está poderosíssima em Touro. Então, apesar dela não estar lá na casa 7, ela está no domicílio dela lá em Touro. Então, assim, ela ativa e potencializa muito aquela casa 7, que aparentemente não tem nada. Na verdade, ela tem muito, porque você vai procurar o regente daquela casa, daquele signo. Aí você vai encontrar esse planeta e ver quais os aspectos que ele faz com outros planetas. Porque os aspectos, eles dão a tonalidade das energias, o tom dos eventos que aquele planeta ele vai ativar ou não na sua vida. Então, por exemplo, existem as quadraturas, que são aspectos desafiantes. Então, vamos supor que a Vênus, ela rege a sua casa 7, e ela está na casa 2 fazendo uma quadratura, assim, um exemplo, só para ilustrar. Uma quadratura com Marte. Então, o que isso significa? Que a energia da ação e até da agressividade, ela tem que ser trabalhada pela pessoa para que esse Marte não leve energia para o campo do relacionamento. Então, a gente vai fazer um estudo sistemático, buscando todos os significadores, para entender como que a energia da casa 7 se manifesta, né? Então, é muito importante você ler o mapa como um todo. Tem que ser lido como um todo, né? Não dá para ler casa por casa. Você busca os significadores, aí depois você vê os aspectos, você estuda os ângulos em que cada planeta está, né? As casas, se é uma casa cadente, sucedente, se é um signo fixo, se ele é mutável. É uma série de informações que você junta na mente para chegar numa definição astrológica. Então, por isso que tem um estudo que ele leva, que demanda, né, bastante tempo, bastante responsabilidade, porque você está falando da vida da pessoa, né? E assim, tem que tomar muito cuidado com a palavra, né? Porque às vezes a pessoa vai numa consulta, um astrólogo ele dá uma sentença para a pessoa, fala, olha, na sua casa 7 não tem nada. Então você está fadada a ficar sozinha pro resto da vida. Tem astrólogo que vai louco. Não, e tem uma Sim. coisa, amigo, que é interessante, que assim, por exemplo, eu acho que tudo sempre tem um lado maravilhoso. Então, por exemplo, Sim. se o mapa astrológico fala assim, olha, tem uma relação agora
você vai olhar para a relação que está chegando, porque provavelmente ela já está por ali acontecendo, você vai olhar Uhum. para isso com olhos de, opa, isso aqui faz parte da minha história de evolução espiritual. E se esse Exato. mapa fala assim, olha, não tem nenhuma relação aqui retratada e você está se envolvendo com uma pessoa, você olha para essa relação assim, tô livre, né? Essa relação pode ser algo leve, pode ser algo agradável, a gente pode trocar, pode aprender um com o outro, não necessariamente algo que tem que trazer, mudar o meu destino. Então, assim, sempre tem um lado maravilhoso que se a gente conhece, né? Se a gente conhece o que está como energia ali nos conduzindo, né? Nos fortalecendo na direção X ou Y, a gente consegue aproveitar, surfar melhor essa onda, né? Então, assim, sempre tem um lado positivo, né? Aham. Porque assim, a astrologia ela vem como uma ferramenta para te auxiliar, para você encontrar o teu caminho, a tua essência e viver em harmonia. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente lê, porque tem uma parte assim do esoterismo, que o esoterismo ele se protege, né? Existe o esoterismo com S, que é aquele mais profundo, que é aquele mais fechado, o iniciado, e o esoterismo com X, que é aquele que é mais aberto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de qual fonte que a gente está bebendo. Porque tem muita gente mal intencionada no meio do caminho também. E a gente tem que se livrar de crenças limitantes. Então, tudo que limita, você fala, peraí, um Deus está se manifestando através de sua estrela, mandando uma mensagem para eu criar uma crença limitante, me dando uma sentença, dizendo que eu não vou arrumar ninguém, que a minha casa 7 está vazia, ou que, tipo assim, meu Deus, eu não vou arrumar um emprego bom, que eu fui fadado ao fracasso. Isso não existe, entendeu? Porque daí o que acontece? Você procura o astrólogo, ele vai falar para você assim, olha, aqui, um exemplo, vamos supor que você tem Saturno na casa 7. Saturno, ele vai pegar no teu pé, ele vai pedir responsabilidade, amadurecimento, uma visão mais madura das relações. Aí você vai ter que buscar o que Saturno está dizendo para você na casa 7. Mas não quer dizer que Saturno na casa 7 vai trazer impedimentos e sofrimento. Porque se a pessoa coloca na cabeça que aquela energia vai atrasar, não tenha dúvida que vai atrasar. Porque a tua mente ela é poderosíssima. E daí não adianta falar que é culpa de Mercúrio retrógrado, de Vênus retrógrado. Não, não tem. É culpa da mente que já determinou e criou uma sentença. Então a gente tem que se livrar, tem que se libertar desses arquétipos que limitam, que condenam, que dão Isso. sentença. Porque não é assim. Deus é amor. Né? Os deuses são amor. Então, eles vêm trazendo um caminho para você surfar de forma mais equilibrada. E toda vez que a gente sofre, pode ter certeza que a gente está faltando sintonia com aquilo que a gente é. Então, a astrologia é uma ferramenta de conhecimento. Ela não te dá sentença. Né? Os astros não são juízes para te sentenciar. Eles dão inclinações e falam assim, ó, cuidado aqui, cuidado ali, potencializa essa ação aqui, olha essa Vênus maravilhosa em Touro, foca nela, entendeu? Olha esse Júpiter em Sagitário, foca nele, que é ele que vai te elevar, né? E depois que você conhece todo esse sistema astrológico, com esse monte de símbolo, que é riquíssimo, né, de informação, a gente avança um pouco mais na astrologia e vem o estudo das estrelas fixas. E daí, assim, eu vou só dar uma passadinha bem de leve, porque senão aprofunda muito, muita informação, né? Porque as estrelas fixas são novos arquétipos, são constelações que elas chegam trazendo outros ritmos a serem manifestados na sua psicologia. Então, por exemplo, a gente tem a constelação de Andrômeda, né, que ela se manifesta no grau 15 de Áries. Andrômeda, ela traz um arquétipo da donzela que fica esperando o cavaleiro vir salvar. É sério. Ela fica amarrada. É muito engraçado. Assim. O que é mais incrível, Ingra, é que se você fica inconsciente, a pessoa manifesta esse arquétipo na vida. Então, vamos supor que a pessoa tem Ares e Vênus em Ares no grau 15 da casa 7. A pessoa manifesta esse arquétipo de Andrômeda na vida dela e ela nem sabe. Aí ela fica lá sofrendo, esperando aparecer um cavaleiro, um príncipe encantado. E a pessoa, aí ela amarga um certo sofrimento. Porque ela está manifestando de forma inconsciente um arquétipo. Inconsciente. É. Né? Aí quando você traz para a consciência e fala, epa, epa, tem uma Andrômeda aqui, aí você consegue equilibrar essa energia, você se conhece e você fala, não, chega, isso me traz sofrimento, porque é a consciência. Então, assim, a informação está aí.
Precisa chamar uma pessoa que conheça, que saiba decodificar esses símbolos para trazer a informação para a realidade dela. É, Mas tudo tem jeito. E é. aí o estudo de símbolos fixas, ele avança nos arquétipos. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que trabalhar esses 12 arquétipos que a gente tem, que são os signos do zodíaco. Já tem arquétipo pra caramba só ali dentro dessas 12 constelações. Então, quando a gente faz o serviço completo ali, o dever de casa, aí a gente avança para buscar mais respostas. Mas isso, assim, é num plano mais avançado da astrologia, né? Num outro lugar. Hum, Vai trazendo aos poucos também. E tem estrelas fantásticas, assim, de muita sorte. Spica, por exemplo, é uma estrela poderosíssima. Assim. Para ter uma ideia, a Fernanda Montenegro, ela tem o Sol conjunto a Spica, né? E ela é só a Fernanda Montenegro, né? Então, assim, aí você vê de toda a manifestação no mapa, ainda tem alguns arquétipos manifestados. Né? Tem um a mais hum, por trás ali tem um detalhezinho. Daí você procura nessa astrologia esotérica com S, que é algo mais fechado, mas assim, é fechado para quem estuda, mas ela tem que vir, ela tem que vir para a gente, né, para as pessoas, porque está no céu, não tem segredo. Né? O difícil é você chegar lá para aprender, mas depois que você aprende, você traz para a consciência e ele tem que ser popularizado. O conhecimento tem que ser coletivizado, né? hum. Energia da Eu até lembrei agora, amigo, te ouvindo, de uma coisa bem interessante, mas antes eu queria só dizer para as pessoas, por exemplo, essa coisa do retrógrado, né? Que eu também escuto muito. Ah, ficou retrógrado, meu Deus, ai, vai atrapalhar tudo, né? Mercúrio, comunicação retrógrado, né? Até que eu aprendi, né? Como eu fico sempre muito aberta ao lado positivo das coisas, chegou para mim o conhecimento que estar retrógrado também significa revisão. Então, assim, quando o planeta está retrógrado, eu posso colocar minha consciência e ativar a comunicação atrapalhada, mas também posso ativar a revisão de tudo que estava pendente, né? Pegando o exemplo de Mercúrio, que fica bastante e todo mundo morre de medo. Então, assim, coisas importantíssimas aconteceram na minha vida quando um planeta, por exemplo, né, que rege a área de trabalho, está mais ligado ao trabalho, estava retrógrado no meu mapa. Né? Contratos importantes, revisão, pendências do passado foram ativadas e foram harmonizadas, incluídas. Então, assim, a retrogradação não é negativo, né? Tem a sua positividade, a sua ajuda na nossa vida, né? Total, porque assim, ó, esse lance dos retrógrados, até esses dias atrás eu fiz uma publicação um tanto quanto polêmica, né? Até um amigo falou assim, nossa, Flávio, você decretou o fim dos planetas retrógrados, mas não é nesse sentido. É no sentido da gente se libertar para não criar mais uma crença limitante. Porque isso é o que acontece. Ai, meu Deus, Mercúrio ficou retrógrado. Gente, o que a gente vai fazer? Vai se trancar dentro de casa? Vai fugir para as colinas, esperar ele ficar direto? Não como. A vida continua. Então, assim, porque na astronomia, Ingra, é impossível um planeta andar para trás. Ele não anda. Então, a retrogradação, ela parte do ponto de vista de quem observa aqui da Terra. Então, através dessa observação reiterada, percebeu-se que 3 vezes por ano, Mercúrio, ele dá a impressão de que ele para e que ele anda para trás. Mas ele dá a impressão, ele não anda para trás. Porque o que é a retrogradação? Imagine que tem dois carros na Castelo Branco andando a 90 quilômetros por hora. De repente, um carro ele vai a 100 por hora, então ele vai mais para frente. E aquele carro que estava a 90, ele se mantém. Mas quem está dentro do carro tem a impressão que o carro andou para trás, mas ele não andou, ele está indo para frente também. A retrogradação é isso. O movimento da Terra ele passa um pouco mais rápido. Mas assim, é tudo impressão de quem está dentro da Terra observando. Então, na prática, criou-se um arquétipo de caos nas comunicações, assim, dessa confusão. E daí você me pergunta, Flávio, existe? Existe porque as pessoas acreditam com tanta ênfase nesse caos que ele se Uhum. manifesta. Materializa, né? Mas, assim, existe também uma resposta que o planeta está querendo dar. Porque esse movimento, ele é uma desaceleração da energia. E que bom que Mercúrio desacelera, mas com uma outra conotação. Não de retrogradação, de andar para trás. Porque, assim, Mercúrio, ele rege a comunicação, os processos da mente. Então, se a gente fica o ano inteiro com a mente a 1000 por hora, quem que aguenta? Qual é a mente que aguenta absorver tudo isso?
Então, ele dá uma estacionada para a gente rever aquilo que a gente já falou, aquilo que a gente já escreveu, aquilo que a gente já buscou. Então, assim, ele avança, aí estaciona um pouquinho. Mas, assim, na prática, ele não estaciona, ele continua andando. Mas é que criou-se esse arquétipo, então tá, vai, ele estacionou. A energia, ela fica um pouquinho mais devagar. Isso é ótimo. Então, até o retrógrado, ele é positivo, porque é o momento da gente rever o que já foi feito. Então, assim, o que eu devo voltar lá atrás e fazer novamente, ajustar agora mesmo, no final do mês? Eu acho que já está ficando, já. Se não fica hoje, fica amanhã. Vão ter 5 planetas retrógrados no céu. 5. Aí vai ter aquela pessoa que gosta de causar um caos, vai fazer os publis no Instagram dizendo, meu Deus, 5 planetas retrógrados no céu, o que a gente vai fazer? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não é bem por aí. A vida continua. A gente sabe que a energia está um pouco mais devagar, mas que de fato ela não está, mas que as pessoas creem com tanta ênfase que está, ela acaba ficando. Até por respeito à nossa crença limitante. Né? Mas daí, então assim, é o momento da gente se acalmar. Então, o que aquele planeta retrógrado significa no meu mapa? Eu vou lá olhar. Se é Júpiter, eu tenho que ver Sagitário e Peixes. Aí eu vou ver no meu mapa onde que eu tenho Sagitário e Peixes. Aí eu vou ver que essa energia, essas casas e esses temas, eles vão pedir essa reavaliação. Vai ser o momento de olhar ali, o que eu tenho feito, por exemplo, na casa 2, Sagitário na casa 2. Ele vai pegar na questão de finanças. Vai ser um período que essa retrogradação ela vai me levar a refletir a forma com que eu tenho lidado com os recursos financeiros. Então, daí você vai rever como que eu estou gastando, se eu estou guardando, se eu estou dando efetividade àquela energia. Mas, assim, nunca é com uma pegada de caos. É uma pegada de revisão, de muito amor. Sim. Ah. Os planetas, eles não têm necessariamente essa configuração destrutiva. Às vezes, junta Saturno, junta Marte, junta uma galera, Plutão, a energia fica um pouco tensa, porque é muito arquétipo manifestado junto. Mas, de vez em quando, Mas não é é pra gente sempre. crescer, né? O caos vem, né? Tem uma frase de Nietzsche que eu adoro: é preciso carregar em si o caos para pôr no mundo uma estrela dançante. Então, assim, a estrela nasce do caos, né? Então, é muito bom. E sabe a história que eu queria contar? Quando eu estava com, sei lá, 48 para 49 anos, eu fiz um mapa astral com um amigo em São Paulo. E aí, pela primeira vez na vida, né? Acho que eu estava já nesse início de fazer as pazes, entender a ajuda que significa uma leitura astrológica. Pela primeira vez, eu escutei uma pessoa dizer para mim, foi o que ele me disse: Ingra, como assim você nunca ganhou dinheiro, você nunca viveu da escrita? Como assim? Porque seu mapa inteiro fala da escrita. E aí, com isso, virou uma chave poderosíssima na minha consciência, né? Assim, abriu mesmo uma compreensão, porque de fato, minha vida inteira eu tive muita facilidade com escrita. Com 15 anos eu ganhei um prêmio literário em Salvador, sabe? E, assim, a vida inteira as pessoas me pediram para escrever e eu, na rebeldia, não queria assinar as coisas que eu escrevia, não dava a menor bola para esse, né, para esse dom. Olha que absurdo, olha a arrogância, né? E assim, ele falou, esse astrólogo falou isso, Maurício Bernes, de São Paulo, e aí ele, poucos meses depois, caiu a ficha de que eu deveria escrever um livro, que foi meu primeiro livro, O Medo do Sucesso. Então, olha o que tudo que deflagrou uma tomada de consciência. Então, assim, do dia que eu comecei a escrever o livro até o dia que eu lancei, né, o primeiro lançamento, foram exatamente 6 meses, que é um tempo muito curto para você escrever um livro, achar uma editora grande e lançar esse livro numa feira grande, enfim. Então, assim, tudo aconteceu muito rápido, porque uma chave foi virada. Então, assim, Exatamente. é muito mágico, né? E assim, foi olhar para aquelas tendências do seu mapa natal e se ver É. como isso reverbera na vida, né? Então, quantas outras tendências não estão latentes no nosso mapa? Ou até dormentes, de fato. E daí, a consulta com o astrólogo, uma pessoa que vai ler e decodificar esses sinais, ela faz você acordar os seus dons e talentos, que eles podem estar dormindo. E se você fica na ilusão, nessa dormência, passa a vida inteira e não acorda. Então é muito importante, conheça-te a ti mesmo. Qual ferramenta você vai usar?
né? A astrologia, ela vem com uma série de ferramentas para você conseguir. Existem outras, existem várias ferramentas de autoconhecimento, né? Então, assim, é busca que você encontra. E a astrologia, ela é muito eficaz, ela é muito efetiva, porque ela divide o mapa, né, em casas, em setores. Então, a casa um fala da ação pessoal, a casa 2 das finanças, casa 3 comunicação, 4 família, 5 criatividade, e assim vai. Casa 10 carreira, casa 12 é a casa da mente inconsciente. É uma casa muito importante que eu sempre bato nessa tecla, para a gente observar o que, que a gente tem na nossa casa 12, porque é o filtro da mente. Então, se tiver um aspecto muito tenso ali, a pessoa tem que se debruçar sobre aquela questão para entender como que a mente dela sintetiza os eventos, como que ele faz esse filtro, né, do plano mental para o plano real. Então, é muito importante. E como que você vai saber? Conhecendo o seu mapa, né? Então, assim, é um estudo incrível, né? Aí Incrível. entra os elementos, é mágico, É. assim. Não, Eu e é uma ciência, né, que durante muito tempo, né, amigo, era astronomia, ciência, espiritualidade, tudo isso era uma coisa só, né? Então, assim, a astrologia se desconectou de um estudo astronômico, mas era junto. Então, assim, tudo eu tenho uma mente muito racional, assim, eu sou super mística, mas, assim, todo o meu misticismo está profundamente baseado na experiência, na observação e no resultado, assim. Eu me sinto uma cientista, né? Então, a física. astrologia, ela traz, né, esse universo do plano sutil, né, influência do plano sutil, com uma matemática, né, com uma ciência comprovada de observação, de resultado. Então, assim, é matemática, né? Então, assim, para uma pessoa mais racional, é fácil ver que a astrologia determina não, orienta, né? Com as suas influências. Indica, né? Exato. Não, é incrível. E assim, tem, né? Tem. Porque o mais interessante, como eu disse, é que ele vai pegar no tema. Então, ele vai falar, por exemplo, na casa 7 de relacionamento, como que a energia manifesta? E você fala, caraca, de fato, realmente, essa energia manifesta porque ela delimita em setores, né? Então, isso facilita muito. Você tem essa ferramenta para entender como que a energia se manifesta. Então, assim, o conhece-te a ti mesmo, ele é elevado a altas potências com a astrologia, porque ele vai no ponto certo. Então, assim, eu recomendo, né? Eu sou suspeito para falar, para pessoa. Mas eu recomendo super. Nossa, é muito autoconhecimento. Amigo, eu quero que você fale, por favor, sobre os portais que você fez na minha leitura. Você falou essa coisa de portal. Eu só tinha visto isso no Sincronário Maia, né, que a gente estuda também. Mas antes de você falar do portal, tem uma pergunta aqui que eu não sei se dá para explicar ou trazer alguma colocação, que é assim, ó. A Cristina pergunta como lidar com pessoas mal-humoradas. Trabalho com duas pessoas com esse tipo de perfil. Assim, num primeiro momento, me vem da gente olhar para nós próprios, né? E assim, o que a gente está projetando no outro tem muito a ver com o que a gente precisa trabalhar em nós, né? Então, assim, não sei se você pode trazer alguma visão astrológica sobre isso. Sim, assim, existe uma explicação. Por que que tem algumas pessoas que a gente encontra no caminho que a energia flui super bem, e algumas pessoas a gente fala, meu Deus, não vai, não vai. Porque existe a técnica da sinastria, que é a Hum, sinastria só amorosa. A sinastria é para relacionamento. Ela é levada para o campo amoroso para entender como que um mapa interage com o outro. Então, por exemplo, assim, só olhando os signos, né? Os signos que fazem oposição entre si, os eixos, então, assim, Capricórnio e Câncer, Sagitário e Gêmeos. Então, existe uma tendência natural de oposição, de enfrentamento energético. E daí, quando você vai ver o mapa, por exemplo, aquela pessoa que o santo não bate, aí você vai ver, tem um Saturno, o seu Saturno natal faz oposição com o Saturno dela. Então, assim, esse desafio não vai, não vai, assim. Você até se conhece, você fala, deixa eu ver como que leva, mas sempre vai ter aquela rusga. Então, Marte, o meu Marte, vamos supor, meu Marte em touro, em oposição com Marte em escorpião de alguém. Assim, o deus da guerra do meu mapa, ele enfrenta a energia da guerra da outra pessoa. Então, assim, ela vai bater. Então, na astrologia, você encontra onde vem
as explicações para esse enfrentamento energético. Mas, na prática, a gente tem que saber lidar, tem que ter jogo de cintura, porque não dá para selecionar só quem a gente gosta, só quem está com Júpiter maravilhoso, com Vênus maravilhosa. Não, né? Tem que E pegar. o desafio nos faz crescer, né? Exatamente. As relações desafiantes são as que mais nos fazem crescer, né? Porque Claro tira que da zona de conforto, né? claro que a gente não vai ficar, né, se deixando ferir, ser maltratado, mas assim, essas dificuldades mesmo, né, de humor e tudo, nossa, às vezes eu tenho que respirar, mas eu sei conscientemente que aquela pessoa está sendo um mestre para mim, né? Porque está desafiando eu transcender meus limites mesmo de paciência, de compreensão, de aceitação. Então, é sempre uma grande lição, né? Total, é total. Porque, assim, até na sinastria, quando a gente estuda, a sinastria é uma parte da astrologia que eu sou apaixonado. Passo também para quem tiver interesse, fica à vontade de me chamar na DM. Porque a sinastria, quando você bate o olho e você vê um mapa, os planetas eles se desafiam um mapa em outro, assim, muita oposição, muita quadratura, é sinal de que aquela relação ela tem futuro. Parece o inverso. Olha que coisa mais mágica. Por quê? Que massa. Porque o desafio tira da rotina. Ele chacoalha a relação. Agora, vamos supor, se a pessoa tem uma Vênus em conjunção, é positivo? É positivo. Mas vai chegar um ponto que a relação tende a ficar muito de irmandade, esfria muito, fica tudo muito, muito bom. E se o casal não tiver jogo de cintura, esfria. Então, às vezes, é importante ter um desafio, uma Vênus que desafia o Marte. Lógico que assim, tudo no equilíbrio, né? Para a gente não ir para os extremos. Porque, por exemplo, num casal violento entre si, você pode olhar o mapa, você vai identificar Marte ali no meio, Saturno, né? Então, assim, a ideia é que tenha esse contraste energético para dar movimento e dinâmica à relação. E a gente aprende com aqueles que nos desafiam. Porque quem é seu amigo, seu irmão que você escolheu para estar do seu lado, você escolhe pela afinidade, daquilo que é bom, te agrada, né? Mas aquele que vem, que te provoca, que te tira do eixo, é a vida colocando. Não é fácil, eu sei que não é fácil. É a vida colocando para você aprender. E causa ressonância, né? Porque se me incomoda no outro, é que é um espelho, né? Lá dentro, assim, comunicou, em algum ponto ele comunicou. Então, assim, vamos observar o outro para se entender. Porque se ele tá chato, tem um chato interior ali também que tá gritando, né? Então, É. assim, o conhecimento é isso também, né? Ai, amigo, nossa, tanta coisa, mas ó, vou pedir. A gente já tá 1 hora, eu não quero passar muito, porque eu quero salvar. Mas você pode falar um pouco sobre os portais, que eu achei muito interessante. Assim, os portais você identifica nas efemérides, né, no trânsito astrológico. Então, assim, um exemplo, eu sempre pego esse exemplo, um exemplo no meu mapa. Touro na casa 2. Quem rege Touro? Vênus. Então, Vênus, ela é a deusa do amor, a deusa da beleza, dos prazeres e dos recursos financeiros. Então, no céu, toda vez que Vênus ficar dignificada, ficar forte, ela abre portais de sincronicidade com o meu mapa. Então, por exemplo, se Vênus rege a minha casa 2, a casa dos recursos, e a casa 7 das relações afetivas, quando ela fica bem no céu, ela abre um portal. Então, eu vou conectar com a consciência daquela energia e ela vai ativar diretamente a minha casa 2 e a minha casa 7. Então, por exemplo, toda vez que Vênus entrar em touro, em Libra, em peixes, ela vai ficar tão poderosa que ela vai abrir um portal no meu mapa, que é um portal de ativação da minha casa 2 e da minha casa 7. Se eu não tiver consciência desse movimento, ele vai interferir positivamente? Ele vai interferir. Mas se eu tiver consciência daquele movimento, eu vou potencializar muito a energia daquele portal. Então, por isso que é importante você conhecer as regências do seu mapa, conhecer qual casa cada planeta significa, para você analisar no dia a dia a movimentação lá no céu. Então, por exemplo, agora, Mercúrio está em Virgem. Mercúrio em Virgem, ele abre um grande portal de comunicação. Só que hoje é o último dia que ele fica em Virgem, né? Ele já está para saindo. Então, assim, quando ele entra em Virgem, ele expande todos os assuntos de Mercúrio, da comunicação. Porque no signo de Virgem, Mercúrio fica domiciliado e exaltado. Ele fica duplamente dignificado.
Então, aí você vai olhar lá no seu mapa onde que você tem Gêmeos e onde que você tem Virgem, que essas casas vão ser ativadas por esse portal, que é um portal de exponenciação energética de Mercúrio, né? Então, assim, aí o portal fechou. Aí o que que você faz nesse portal? Você faz conexões, você faz pedidos. A deusa do amor, que é Vênus, ela tá poderosa quando ela tá em touro. Então conecta, sabe assim, vibra nessa força de Vênus para ela ativar, para ela movimentar a sua vida. E movimenta. Assim, não é aquela coisa tipo assim, muito. Não, movimenta. Faz o teste, conecta, porque é objetivo. A astrologia ela é objetiva, ela tem que ser objetiva, né? E esses portais, ele fala desse lugar, quando um planeta está domiciliado no céu, ele ativa os portais correspondentes no seu mapa. E daí você surfa nessa energia e consegue os melhores resultados naquela época. Assim, incrível, né? Ai, muito bom. Ativa mesmo, né? A gente ativa, se conecta com a força do portal, né? A Teve, essência, né? Que é a essência pura, né, do é, planeta. teve uma pessoa aqui, amigo, que perguntou se é possível saber se a pessoa vai ter prosperidade material. Sim, com certeza. Assim como se ela vai ter a prosperidade material, assim como se ela vai encontrar desafios também no campo material. E quais são esses desafios? Aí a gente vai ter que fazer um estudo da casa 2, do regente da casa 2, dos aspectos que esses regentes fazem entre si, para a gente encontrar no mapa quais são os desafios que podem se manifestar com relação aos recursos. E daí que você conhece, ó, o dinheiro entra, ou o dinheiro entra, mas ele sai demais. Né? Porque saber gastar também é uma forma de ganho. Então a gente vai entender no mapa como que essa energia se manifesta. E daí, através dessa análise do estudo do mapa astral, a pessoa consegue entender se a prosperidade ela manifesta com excelência ou se ela vem mais ou menos. E se vem mais ou menos, por que mais ou menos? Aí você se conhece, entende o que aquele planeta está falando para você na casa 2 e daí você conecta com a consciência. E daí, agora você está sabendo como que a energia ela manifesta. Aí você procura meios de equilibrar, de contornar, e até assim, por exemplo, comunicação é muito claro. Se a pessoa tem um Mercúrio difícil no mapa, então vai pegar na comunicação, na dicção, na forma com que ela fala. Só que existem fonoaudiólogas, existem profissionais, existem terapeutas, que eles vão auxiliar a pessoa a destravar aquela energia. Então você conhece no mapa o que está pegando, e daí depois você busca auxílio com quem pode te ajudar a transmutar aquela energia, entendeu? O que não pode é ficar inconsciente. O resto a gente resolve. De um jeito ou de outro, a gente resolve através da consciência. E se Sim. só conseguir resolver, a gente procura um terapeuta especializado que vai ajudar, tá bom? Sim. E tem uma coisa também que a pessoa entender através do mapa, né? Claro, tem muitas outras formas, mas através do mapa astrológico, entender se ela está no dom pessoal dela, né? No poder de expressão da alma dela como profissão, né? E eu sei, assim, que é o que a gente está trazendo aqui o tempo inteiro, o estudo é um estudo de um universo particular, praticamente, né? E assim, Tá? para quem não sabe, eu sou facilitadora de constelação familiar e assim, às vezes a pessoa faz uma pergunta sobre algo, né? Ah, e esse caso assim assim significa o quê? Não tem como dizer o que é sem abrir o campo e olhar o sistema da pessoa relacionado com o seu próprio universo, porque assim, é como uma astral. É assim, é o universo pessoal dentro de um universo sistêmico interrelacionado, né, multidimensional. Então, assim, cada campo, cada mapa é um portal de conexões, de Muito, significados, de camadas, então é muita coisa, assim. Não é uma receita de bolo, né, amigo? muito. E assim, e é mágico porque a gente tem ferramenta para conseguir Ler. arrumar, É, ajustar, né? Então, assim, não falta. O que falta, o que prejudica é a falta de vontade, não a falta de informação, porque informação tem, né? Se você tiver vontade, disposição, você consegue. E assim, a frase que ela tem que ser um mantra é conhece-te, conheça-te, é ti mesmo, né? Assim, a gente já transcendeu aquela frase que fala negue a si mesmo. Não, não negue, né? Conheça, principalmente as suas sombras. E o mapa tem lá a casa 8 para você entender os seus processos mais difíceis, mais intensos.
tem a casa 12 para conhecer a mente, né? Então, assim, a gente vai buscando e vai indo, né? Você vai destravando níveis de consciência e você consegue chegar naquilo que está travando o seu crescimento. Então, assim, para tudo tem jeito, a gente só não dá jeito para a morte, né? Então, para o resto, nos conhecer, a gente vai conhecer. Agora você sabe que tem uma energia aqui, um Saturno, que vai pegar no teu pé na casa 4, por exemplo, vai pegar em questões de família, no campo familiar. Aí você vai investigar o que esse Saturno quer dizer na casa 4. Aí você procura um profissional que entende da constelação familiar. Aí ele vai te ajudar a mergulhar, porque Saturno ele sinaliza na casa 4 que alguns eventos vão ser intensos. Se você não souber lidar, aí você procura um profissional que vai te ajudar, né? Na comunicação, você procura um profissional da fala, um profissional da escrita, né? Na questão de saúde, você procura um médico, né? Então, assim, para tudo tem jeito. A gente consegue, porque o mapa ele dá as tendências, as inclinações energéticas, né? Isso que é mágico. Então, não tem desculpa para não se conhecer. Esse que é o É, resumo. é isso aí. Ai, amigo, gratidão. Gente, ó, até teve uma pessoa que perguntou aí no meio do caminho. Falei, Flávio Henrique, astrologia objetiva, mas está também aqui em cima, aqui, né, na indicação da live, e eu vou salvar nos nossos perfis, então minha intenção é deixar essa live salva. Vão lá, mandem direct pro Flávio. Super recomendo a leitura dele, bem profunda, muito massa mesmo. Amei, amigo. E obrigada por essa conversa, por você trazer seu conhecimento aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. E assim, para quem precisar, eu faço leitura do mapa natal, faço leitura da revolução solar, eu faço um mapa dos trânsitos astrológicos anuais, que é assim, aquele movimento dos planetas que vai ativando o seu mapa natal. Faço estudo da sinastria. Então, assim, quem tiver interesse, me chama na DM, deixa mensagem que eu retorno, mando o descritivo dos meus serviços e me coloca à disposição para o que precisar, né? Se eu puder ser um intérprete, entregar chaves, eu vou entregar com muita felicidade, com muita alegria. E assim, Indra, muito obrigado pelo convite, eu Oh, amei, tá bom? Agradeço de coração por ceder esse espaço, né? No teu Insta, na tua vida, na tua rotina, para a gente fazer esse intercâmbio de informações. Fica à vontade, quando quiser me convidar de novo para falar de um tema, estou inteira sim. disposição e vamos juntos, tá bom? A gente Gratidão. pode inclusive marcar uma próxima vez para falar de um momento coletivo, né? E Sim, de eventos. Por exemplo, Plutão. Plutão ele vai entrar em Aquário. O que significa no nível coletivo, né? Essa transição de signo? A gente pode falar um pouco mais sobre isso. sim, vamos marcar. Uma coisa também para quem está aí sentindo chamado para procurar o Flávio é que ele coloca assim tudo por escrito, assim, nossa, é um trabalho de um amor, de uma dedicação. Ele escreve tudo, páginas e páginas, e depois faz uma live, um call para explicar cada detalhe. Então, assim, é muito amor mesmo. Porque me dá desespero de ter a oportunidade de acessar esse campo e deixar faltar alguma coisa. Então, assim, eu gosto de pegar todas as frentes, da comunicação através do vídeo e do escrito. Então, vai ter tudo documentado para a pessoa poder acessar, né? Porque a gente esquece bastante informação também. Então, se você documenta, escreve, ela pode acessar, ela pode buscar e aquilo vai reverberando no tempo na vida dela, né? Eu Sim. acho importante. Ah, obrigada, amigo. Obrigada, gente, todos e todas que estavam aqui com a gente nessa roda de conversa. Muito bom. Até a próxima. Tchau, pessoal. Espero vocês curtam, compartilhem as publicações e precisando, estou à inteira disposição. Beijo, Um beijo. amigo. Beijo. Tchau, tchau.